Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar do Cafu. Olha, é basicamente o mesmo assunto do que eu falei sobre o Rivaldo, né? Mais um episódio de protecionismo de técnicos brasileiros. Mas acho interessante comentar, né? Porque parece que esse pessoal não entende meio que o anseio dos brasileiros por um técnico estrangeiro, né? Eu acho que eles estão ainda numa bolha meio difícil de perfurar. E assim, nada contra o Cafu, porque como um jogador, uma lenda, dos maiores laterais da história, né? São heróis do Penta, né? A maior conquista da história do futebol, pentacampeonato mundial. Tá para sempre na história esses jogadores. Uma das imagens mais marcantes da história do esporte é o Cafu levantando a taça da Copa do Mundo, entende? A gente obviamente vai ter um carinho enorme pela carreira e pela história do Cafu, mas isso não quer dizer que a gente tem que aprovar tudo que eles vão falar. E de novo, eu acho que os argumentos deles estão muito, mas muito ruins, né? Porque ele vai falar lá que, olha, a gente tem o Diniz e o Rogério Ceni. Não citou 5 nomes como o Rivaldo, né? Até porque os nomes extras do Rivaldo eram quem? Renato Portaluppi, o Cuca, né? Tipo assim, você tem que aceitar esses caras com muita especulação da seleção brasileira interessada em Carlo Ancelotti, entende? Você tem que aceitar o Renato Gaúcho, mesmo com a possibilidade, mesmo que pequena, de contratar Carlo Ancelotti. Então, como é que você leva isso a sério? É complicado, né? Mas o fato é que o cara vai lá, o Cafu, e me dá esse argumento que, olha, vão ter 48 seleções, não há risco da gente ficar fora da Copa, né? Só que isso não é o medo, gente. A questão é que a gente não duvida que esses técnicos sejam capazes de levar a gente para a Copa do Mundo, até porque o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. A gente está em todas as Copas desde 1930. A questão é, o Brasil a gente quer ganhar a Copa. E aí esse para mim é o grande obstáculo para o Diniz, para o Rogério Ceni, porque eles são técnicos capazes de ganhar a Copa do Mundo, porque como eu disse, o legado que essa Copa do Mundo deixou é o melhor técnico brasileiro não foi capaz, tendo 6 anos de trabalho. O Tite teve todo o tempo de trabalho, a carta branca, pôde convocar quem ele quiser, teve o amor platônico dele pelo Gabriel Jesus, insistiu nele todos esses 6 anos de seleção, entende? Foi basicamente uma carta branca e tudo, fizeram de tudo para o Tite dar certo, para no final ele mesmo ser o responsável pela eliminação brasileira. Porque foi ele, gente, não tem como. A tática toda errada, as substituições ruins, né? Não houve um planejamento bem feito contra a Croácia, a gente foi eliminado. A Argentina fez um planejamento bem feito, passou e venceu por 3-0. Então, o Brasil tinha todas as condições de ir mais longe nessa Copa, não foi, muito por causa do técnico. E o Tite é indiscutivelmente o melhor técnico brasileiro da atualidade. Eu acho que isso não deveria ser um debate, mas o fato é, ele não foi o bastante. Eu acho que esse que é o legado que deixa essa Copa do Mundo. O Tite não foi o bastante. Está na hora de buscar alguém de fora. Até porque a gente já teve um experimento aqui no Brasil do Jorge Jesus que mostrou que pessoas que vêm de fora podem acabar fazendo trabalhos melhores do que os técnicos aqui brasileiros. O próprio Juan Pablo Vojvoda é um sintoma disso, o Abel Ferreira. Então, assim, os nossos últimos títulos de Libertadores estão quase todos na mão de estrangeiros. Agora que tem o Dorival ganhando, mas ainda assim, né, é impressionante como os técnicos estrangeiros vieram para cá e eles conseguiram fazer trabalhos muito sólidos e deixaram sua marca. Não à toa, o Brasileirão caminha para um ponto que quase metade dos treinadores que estão aqui trabalhando no Brasileirão são estrangeiros. Se a gente para pensar, o Cuiabá contratou técnico estrangeiro, o Coritiba acho que contratou, o Coritiba não sei, agora eu posso estar trocando aqui, mas a questão é, tem técnico português para tudo quanto é lado agora, tem técnico argentino no Atlético Mineiro, no Fortaleza. A gente está vendo cada vez mais estrangeiros aqui no futebol brasileiro e a tendência é que isso não mude, entende? O Bahia que vai ter também técnico português, né? O Flamengo tem técnico português. Então assim, a situação é um caminho que parece sem volta, né? Mesmo no ano em que foi positivo, se a gente para pensar, para técnicos brasileiros, com o Mano Menezes fazendo um bom trabalho no Internacional, entende? No final das contas, os técnicos estrangeiros ainda são, para muita gente, a solução. Então, a seleção brasileira não foge disso. E a derrota do Tite, como eu disse, ela fortalece esse movimento, né? E a seleção brasileira é algo que é desejado, talvez, por grandes técnicos lá de fora. E eu disse, Carlo Ancelotti pode estar, sim, disposto a vir para o Brasil por um simples motivo. Ganhar o que ele ainda não conquistou na carreira, que é uma Copa do Mundo. Porque em clubes ele já ganhou de tudo. La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Série A, Premier League, entende? É uma carreira
carreira gigantesca que o Ancelotti tem. Ele é o maior campeão da Champions, né? Ele não precisa provar mais nada em clubes, mas ganhar uma Copa do Mundo tornaria o maior técnico da história indiscutivelmente. Isso também sem, obviamente, deixar de dar um crédito para outros grandes nomes, como Rinus Michels, que revolucionou o futebol, Sir Alex Ferguson, Pepe Guardiola, mas assim, o peso do cara de ser o maior campeão da Champions e um campeão da Copa do Mundo só é uma coisa inacreditável, né? Então assim, ao meu ver, o Cafu, o Rivaldo, eles estão vivendo numa bolha eterna de 2002, né? Que até é impressionante pensar isso. O Casagrande tá percebendo isso. O Casagrande falou que esse ciclo assim dos amiguinhos, né? Dos amiguinhos dos jogadores, né, não tem dado certo desde 2006 e é um fato, né? Porque a gente já teve seleções para serem campeãs do mundo e muito pelo componente tático a gente acabou ficando no meio do caminho. Então, a meu ver, eu acredito que um técnico estrangeiro é uma aposta necessária, né? Pode ser uma aposta, assim, não sei se vai dar realmente para contratar um Carlo Ancelotti, mas tem que tentar algo diferente. O Jorge Jesus está doido para vir para cá, por exemplo, né? Se não der o Ancelotti, que é um técnico melhor que o Jorge Jesus, evidentemente, né? Podíamos tentar o Jorge Jesus, a gente tem que tentar algo diferente, porque a gente está na mesma receita nas últimas 5 Copas e a gente caiu para os mesmos tipos de oponentes sempre, seleções europeias e mata-mata. Então, precisamos de uma mudança urgentemente, né? Não dá para ficar tentando as mesmas receitas. E como a gente disse aqui, o Tite já era o melhor técnico da seleção brasileira. Quem vier dos nomes que estão no Brasil, a tendência é de um desempenho pior, né? Gente menos versátil, de menos produtividade. Então, assim, não dá para ser muito otimista no cenário da seleção com os nomes que estão aqui. Eu repito, tem que tentar um fato novo, a seleção brasileira precisa disso, porque no final das contas essa Copa foi para mim um sentido de o Tite não deu conta do recado, talvez seja a hora de buscar uma solução diferente. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.